Bom dia, meus irmãos! Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você e com toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos juntos, dia do Senhor, dia que o Senhor separou para que adorássemos o nome dEle, glorificássemos o nome do nosso Deus, porque somente Ele é santo. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus em nome de Jesus. Nesta escola dominical, teremos o prazer de meditarmos na palavra de Deus, mas antes eu quero que você possa abaixar sua cabeça onde você estiver, junto com a sua família, para que, em nome de Jesus, possamos meditar na santa palavra de Deus nesta manhã. Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder adorar e exaltar o teu nome. Ó Senhor, fale conosco, Senhor. Ó Senhor, dirige as nossas vidas, Senhor, nesta manhã. É o que oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos estar neste momento, nesta manhã, abrindo a palavra do Senhor, que se encontra lá no texto de Efésios, de número 4, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nesta feita, nós estaremos lendo apenas o capítulo de número 4. Nós estaremos lendo os versos 1 ao 4. Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 4, assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Há somente um só corpo, um só Espírito, como fosse chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui o apóstolo Paulo vem falar a respeito da unidade, do valor da unidade, da importância da unidade dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E como servos do Senhor, nós somos exortados pelo Senhor a vivermos unidade. Nesta quinta-feira, o presbítero Moisés Batista falou a este respeito, e nesta manhã nós vamos dar continuidade ao que nós já começamos a falar na semana passada. Ele abordou muito a respeito da unidade dentro do corpo de Cristo. Como servos do Senhor, nós devemos viver unidade em relacionamento para com Deus, o relacionamento para com o próximo e o nosso relacionamento para com o mundo. Né? Algo que é bem pertinente dentro da nossa vida, bem pertinente dentro do cristianismo. E nesta manhã eu quero chamar a nós, como servos do Senhor, Igreja do Senhor, a cantarmos o hino de número 180. Hino de número 180, Amor Fraternal. Hino de número 180. Jesus, pastor amado, louvamos-te hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti. Louvemos ao nosso Deus. Jesus, pastor amado, louvamos hoje aqui.
Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Meus irmãos, após termos louvado a Deus, após termos cantado este hino maravilhoso, nós vamos meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor que nos exorta, que nos ensina, que nos anima. E eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção para o texto que está lá em Romanos, capítulo 15. Nós já tivemos o privilégio, né, de trabalharmos alguns versos do livro de Romanos, e hoje, nesta manhã, não iremos fazer diferente. Nós iremos meditar em Romanos 15, verso 5, que diz: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Segundo Cristo Jesus. Então, olha que interessante que ele vem falar que o mesmo Deus vos conceda o mesmo... Aliás, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, nesse primeiro momento, eu quero aqui relembrar os irmãos algumas coisas que nós já tratamos na semana passada. Nós começamos a falar que quando ocorre o sofrimento, quando o sofrimento bate a nossa porta, quando os desafios batem a nossa porta, muitas vezes podemos estar numa situação onde nós não somos percebidos, onde as pessoas acabam não nos ouvindo ou não percebendo as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas adversidades. Quão alto, meus irmãos, nós precisamos gritar para que as pessoas nos ouçam, para que as pessoas percebam o nosso sofrimento. E a Igreja de Cristo, ela é chamada pelo Senhor para ser exatamente isto, para ser um celeiro de acolhimento, para ser um celeiro de ajuda, para que venhamos nos ajudar uns aos outros, para que venhamos ser uma igreja onde se preocupa com a necessidade do próximo. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos nos tornar lerdos em ver a necessidade do próximo. Podemos não nos envolver, não entender, não estendermos muitas vezes as nossas mãos, a sermos muitas vezes rasos, periféricos, muitas vezes, em nossos relacionamentos. Vivemos num mundo isolado, temos vivido aí isolados, né, nos nossos lares, e muitas vezes nós podemos achar que isso é normal, viver em isolamento, viver dentro das nossas casas. O Senhor nos chamou para nos relacionarmos, mesmo dentro de uma pandemia. Muitas vezes podemos ter medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas, os nossos pecados. Temos medo, e o medo, muitas vezes, ele nos envolve de tal forma que nós agora não queremos mais nos relacionar. E o relacionamento, ela faz parte da vida cristã. O relacionamento faz parte do cristianismo. Paulo, na sua carta, uma das cartas mais teológicas que o apóstolo Paulo já escreveu, ele começa falando do pecado, da redenção, da cruz, da eleição, da justificação, para que a partir do capítulo 12 ele venha mostrar para a gente como o povo de Deus deve ter, qual estilo de vida.
a necessidade da comunhão, a necessidade do relacionamento. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte disso e vimos aqui no versículo 5 do capítulo 12 exatamente isto, que o Senhor nos chama a fazermos parte desta família. Embora estarmos sendo uma multiplicidade, somos também uma unidade. Nós não vivemos separados uns dos outros, mas nós vivemos em unidade. Cada pessoa é indispensável para os demais. Talvez você fale, pastor, eu sou alguém que as pessoas talvez não vejam, mas aos olhos, se as pessoas não te veem, saiba que Deus te vê porque você faz parte desse corpo. E todos nós precisamos dar a mesma ênfase para com todos. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta de Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16, ele diz que nós devemos crescer naquele que é o cabeça. E ele começa dizendo, porque todo corpo bem ajustado, consolidado, toda junta, ela deve viver juntos, porque um vai fortalecendo o outro. Nós vimos também que nós devemos, além de entender que nós somos membros uns dos outros, nós entendemos que nós devemos amar cordialmente uns aos outros. Devemos ter um amor cordial. Devemos ter a comunhão, e a comunhão, ela exige amor. O amor, ele vai além da palavra. O amor vai além da emoção. O amor é aquele que muitas vezes vai se sacrificar pelo outro. Quando a Bíblia vem falar do relacionamento do homem com a mulher, a Bíblia vem falar também de que o amor do homem deve ser de tal forma que ele deve fazer o mesmo que Cristo fez pela sua igreja. Nós vimos também a respeito desta ideia de que tem lá no original o philos torgoi, que é o amor aos irmãos, o amor àquela pessoa que está, amor aos irmãos de sangue. E nós podemos aplicar esta expressão para o amor que nós devemos ter para o nosso próximo, para o nosso irmão, como está lá em 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E por último, nós vimos que nós devemos honrar uns aos outros, conforme Romanos 12:10. Preferir honra é olhar o irmão, não é olhar o irmão com discriminação, com recriminação, com eliminação, não, de forma alguma. Não é banir da nossa vida toda presunção, é banir, aliás, de nossa vida toda presunção, empatia, toda mania de grandeza, toda vaidade, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Viu, meus irmãos, vemos como a importância do amor cristão. E agora, então, nós vamos começar a entender um pouco mais o que os textos jamais eles podem nos ensinar. Como o rei Stendhal disse, que é o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. É o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Então, vejamos mais o que o Senhor tem a nos ensinar a partir desse momento. Meus irmãos, então, após nós percebemos esta introdução, onde nós vimos os 3 pontos que trabalhamos na última semana, a partir do ponto 4, então, o Senhor vai nos ensinar agora, baseado em Romanos 12, agora não apenas no verso de número 5, mas eu quero trabalhar com os irmãos, Romanos 12, um livro maravilhoso, você que pretende conhecer mais das maravilhas do Senhor,
Leia esse livro. Romanos 12, versículo de número 16, diz assim: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Agora lá em Romanos 15, versículo de número 5. Ore, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros. Então nós vemos, meus irmãos, que agora a ideia é mostrar que nós devemos ter o mesmo sentimento. Nada de nutrir inveja, né? A inveja, ela não deve fazer parte da nossa vida. O ressentimento, aquilo que não vem de Deus, né? Nós não devemos colocar a amargura, o ressentimento, o ódio. Nada, meus irmãos, de agasalhar mágoas no coração. Nada disso, azedumes, né, sentimentais. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. Ter o mesmo sentimento é, de alguma forma, também sentir o que o irmão está sentindo. É passar pelas mesmas lutas, pelas mesmas dores, é passar mesmo nos momentos difíceis. Paulo quer, meus irmãos, destruir todas as setas agudas de acusações maldosas, das desavenças separatistas que possam haver em nossas vidas. Ele quer banir todo o espírito de isolamento, por mais que nós estejamos isolados nos nossos lares, não podendo, de alguma forma, alguns não podendo ter esse contato com as outras pessoas, nós devemos entender que, como igreja de Cristo, nós não podemos viver desta forma. Como igreja do Senhor, nós não podemos viver assim, porque nós não fomos chamados para viver isolados, nós fomos chamados para ter uma vida de retidão, uma vida de comunhão com os outros. Nós temos hoje os meios de comunicação que nós podemos viver esta unidade. E essa unidade faz parte do corpo de Cristo. Esta unidade faz parte da igreja do Senhor. E como igreja presbiteriana Vale de Bênção, que nós venhamos a viver assim, ter o mesmo sentimento, viver, sentir a dor do irmão, chorar com os que choram, como a Bíblia mesmo nos deixa claro, chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, meus irmãos. Que esse princípio possa inundar a nossa vida e nós venhamos ser uma família, nós venhamos ser um só rebanho, venhamos ser um só corpo. Como a Bíblia fala, né, de nós dividirmos o mesmo pão. Meus irmãos, temos um mesmo Pai, temos um mesmo Salvador, temos um mesmo Consolador. O que a Trindade nos ensina nesse aspecto é maravilhoso. Porque a Trindade, se você olhar para a Trindade, em nenhum momento você vai ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo, talvez um deles querendo ser maior. Não. Nós vemos o respeito dentro da Trindade, nós vemos esse aspecto dentro da Trindade sendo fortalecido, nos mostrando que eu e você precisamos viver em unidade, porque o nosso próprio Deus nos ensina assim. Que este ponto seja fundamental na nossa vida. Nós temos falado ultimamente muito sobre a importância da unidade, a importância dos nossos relacionamentos. Que como igreja possamos nos relacionar mais. Que os nossos relacionamentos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que os nossos relacionamentos eles tenham mais intensidade, como nós até falamos ontem, quinta-feira, aliás, falamos com o nosso irmão Moisés Batista, de uma parte lá, e ele falando a respeito dos relacionamentos, e eu disse para ele a importância de nós nos relacionarmos, mas a importância também de vermos que os nossos relacionamentos, eles precisam ser mais intensivos.
Teve uma parte que o nosso irmão presbítero Moisés disse que eu achei bem interessante, quando ele disse que uma raiz, quando ela começa a procurar a água, e aquelas raízes que vão mais a fundo, elas ficam mais firmes. Então, quanto mais uma água está longe, mais essa raiz vai se aprofundando. Então, ela cria mais firmeza. Os nossos relacionamentos, eles também precisam ser assim, firmados na rocha que é Cristo. Claro que as pessoas vão nos decepcionar, sempre irão, meus irmãos. Pessoas são pecadoras, elas erram, elas falham, mas Cristo Jesus não. Cristo Jesus nunca vai nos decepcionar, porque ele é o amigo fiel, é o verdadeiro amigo, é aquele que nós podemos contar. Por isso, meus irmãos, nos relacionemos uns com os outros. Outro ponto importante de nós entendermos que dentro dos nossos relacionamentos é a questão do julgamento. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos 14, versículo de número 13, que assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos. Muitas vezes nós queremos nos tornar juízes. E a Bíblia vai dizer, tanto lá em Romanos 2, versículo 1 ao 3, o perigo desse... o apóstolo Paulo vai nos alertar do perigo desse julgamento, mas o próprio Jesus Cristo vai nos chamar a atenção sobre os riscos desse julgamento. Quantas vezes nós podemos querer, ou de alguma forma, inflamado por alguma situação, queremos julgar o nosso próximo. E a Bíblia diz para nós termos esse cuidado, e ele diz lá em Mateus 7, do 1 ao 5, não julgueis para que não sereis julgados, pois com o critério com que julgueis, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então nós vemos, meus irmãos, que nós temos que ter o cuidado para não julgar. O julgamento deve estar dentro das nossas... o não julgamento. Tenhamos cuidado com isso. Que coisa triste é vermos pessoas julgando, ou pessoas até mesmo dentro da igreja, da comunidade cristã, com comentários maldosos, opiniões pecaminosas, discriminações. Não julguemos, meus irmãos. Claro que a Bíblia não está falando aqui que a gente não deva tratar alguns aspectos pecaminosos. Tanto é que a Bíblia diz que quando você ver um irmão em alguma falta, você vai até ele e conversa. Caso aquele irmão não mude, você então vai até ele com outro irmão. Caso ele, nesse segundo encontro, também não mude, a Bíblia fala que você então vai chamar os presbíteros da igreja, você vai vai levá-lo até as autoridades. Se nesse terceiro ponto, nesse terceiro momento, ele não mudar, então a Bíblia fala que ele vai se tornar um gentil e um publicano. Por isso, meus irmãos, a língua, ela tem um grande instrumento no nosso corpo. Como o Tiago mesmo vai dizer, que com a língua nós podemos amaldiçoar, mas com a língua nós podemos bendizer. Então nós precisamos ter um cuidado muito especial com esse instrumento que pode trazer grande tragédia nos relacionamentos. Em sexto lugar, nós vemos que a paz, ela faz parte do nosso relacionamento. Seguimos as coisas da paz e também da edificação. Se você olhar agora em Romanos, agora no capítulo 14, versículo 19, ele vai dizer assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também os da edificação de uns para com os outros. Paz, meus irmãos. A paz no mundo de conflito, a paz no mundo onde as relações estão partidas, a paz no mundo onde há dessentimento,
a paz onde as nações estão em guerras. Talvez não em guerra em si ainda, mas muitas pessoas aí com essa questão do coronavírus, muitas grandes países se desentendendo. A paz num lugar onde os lares estão totalmente divididos. A paz onde as vidas estão arrebentadas pelos conflitos interpessoais. A paz onde a igreja deve ser promotora da paz. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele estava me dizendo, pastor, antes eu achava que após a pandemia ou após esse momento de isolamento, as pessoas pudessem voltar mais quebrantadas, as pessoas pudessem voltar mais amantes do bem, da paz. Mas ele falou para mim, e é algo que eu também tenho percebido, que muitas pessoas estão indo além. Eu tenho visto, por exemplo, muitas, no trânsito, principalmente, pessoas bravas, pessoas inquietas, porque as pessoas estão num estresse tão grande que a paz tem sido tirada de muitos lares, mas não por causa da paz em si, mas por causa da falta de Cristo. Né? Analisando melhor, você vai perceber que porque às vezes as pessoas elas confundem paz e tranquilidade. As pessoas acham que uma pessoa tranquila é a pessoa que tem paz. E a Bíblia, e você vai perceber que não é isso. Às vezes a pessoa pode estar tranquila, mas lá dentro, no seu interior, ela não tem paz. A paz quem pode dar, o único que pode dar a paz a nós é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar a verdadeira paz. A Bíblia, por várias vezes, vai narrar alguns textos. Lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No Senhor você tenha paz, porque nesse mundo, o texto vai terminar dizendo, nesse mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o Senhor vem falar lá em Filipenses 4 da ansiedade, e ele termina lá no versículo final do 6, começo do 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz mais uma vez, lá em João 14:27, deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Veja, meus irmãos, que o mundo vive de uma tal maneira que acha que tranquilidade é paz, mas o mundo não tem paz, porque não tem Ele, porque Ele é a paz. A paz está em Cristo, e nos nossos relacionamentos só teremos paz se tivermos Cristo. Por isso que os relacionamentos das pessoas que não têm Cristo, você vê um relacionamento perturbado, onde não há amor nos relacionamentos, e não há paz, porque a paz está longe de muitas pessoas. O texto ainda de Romanos 14:19 vai dizer ainda sobre a edificação. O nosso projeto de vida deve ser buscar o crescimento espiritual do meu irmão. Essa edificação, ela faz parte disso, é a edificação, é levá-lo à maturidade. É interessante quando você olha lá para o texto de Tito, quando Tito vai falar as mulheres mais experientes, instruindo as mais novas. É exatamente isso. Veja, meus irmãos, que a unidade, ela nos exorta, o Senhor nos exorta a edificar os mais fracos. Você que já é uma mãe experiente, você que já é uma mulher que tem experiência
no seu relacionamento, no seu casamento. Você pode ser aquela pessoa que vai instruir as mais novas. Assim como os homens também. Né? Temos muitos homens experientes dentro da nossa igreja. E como você tem instruído os mais novos? Quantas vezes nessa pandemia você ligou para um irmão, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, ou talvez até uma criança, para orar com ele, para instruir, porque Deus nos chama a fazer isto. A unidade, meus irmãos, ela vai muito além daqueles paradigmas que nós temos de unidade. Não é apenas aquele momento após o culto. É muito mais do que isso. Por isso eu sempre falo que nós precisamos ter mais intensidade. No futebol se fala muito intensidade e nos nossos relacionamentos também. Em sétimo lugar, nós devemos, lá em Romanos 15, agora versículo 7, ele vai dizer assim para nós: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Esse é um aspecto muito interessante da nossa unidade. Uma das maiores necessidades é a aceitação. As pessoas, meus irmãos, têm a necessidade vitais de serem acolhidas, de serem aceitas, de serem amadas. A igreja, meus irmãos, não é um clube, mas ela é uma família. Um clube você vai, você se diverte, depois você vai embora. Mas a família não, uma família você se relaciona. Eu me lembro certa vez que eu fui num projeto missionário e no caminho desse projeto eu passei numa cidade e ali eu tinha um familiar e eu fiquei ali na casa dele, no estado de Pernambuco, e aí eu tive a oportunidade de ir numa igreja. E eu me impressionei muito, né, quando eu cheguei em uma determinada igreja, porque eu entrei naquela igreja e eu saí e em nenhum momento eu vi as pessoas daquela igreja se chegando perto, perguntando: e aí, você está nos visitando? Alguma coisa nesse sentido. Isso demonstra muitas vezes aquilo que pode estar... Eu não estou dizendo que isso ocorra na nossa igreja, graças a Deus nossa igreja tem uma recepção maravilhosa, mas algumas igrejas acabam perdendo esse vínculo da aceitação, do acolhimento. O acolhimento, ele faz parte do cristianismo. Meus irmãos, que sejamos uma igreja que acolhe cada dia mais as pessoas. A igreja deve ser uma comunidade assim, uma comunidade acolhedora. Deve receber, amar as pessoas, amar os rejeitados. Porque o que Cristo fez, meus irmãos, por nós, o que Cristo Jesus fez por nós, ele nos acolheu. A Bíblia fala, como nós vimos até quinta-feira, que Cristo comeu com os pecadores. Cristo restaurou a vida das prostitutas, perdoou os ladrões, amou e tocou os leprosos, curou os doentes, libertou os oprimidos. E às vezes nós, como igreja, estamos muito longe, muito distante da comunidade. Tem uma coisa bem interessante que aconteceu numa cidade aqui da Bahia, próximo aqui a nós, de algumas pessoas que foram até a casa de uma determinada pessoa que não é cristã, e essas pessoas também não são, foram lá, reformaram aquela casa e deixaram linda aquela casa de uma pessoa que não tinha condição de fazer nada. E veja, a igreja tem que ser assim. A igreja tem que ver a necessidade do irmão. Qual a necessidade do irmão que nós temos visto? O que os nossos irmãos têm passado? Não é apenas uma cesta básica, mas muito mais do que isto. Oremos para que a nossa junta diaconal, a cada dia mais, exerça essa função de ver a necessidade das pessoas. Tem um livro que eu quero ainda trabalhar com os irmãos. Se você tiver condições, compra este livro. Esse livro de
de Keller, ele vem falar sobre os ministérios de misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó. É um livro fenomenal, que ele vem mostrar justamente a respeito de como eu e você precisamos, meus irmãos, de alguma forma, nos relacionar, acolher as pessoas, ajudar os necessitados. Precisamos ajudar muito mais do que nós temos ajudado. Precisamos ser uma igreja cada dia mais acolhedora. Se já acolhemos bem, que possamos acolher muito melhor. Sabe por quê? Porque Deus nos acolheu quando nós estávamos sujos. O Senhor Jesus fez isso conosco. Quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos entregues no nosso pecado, Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos transformou, Ele nos aceitou. E assim nós devemos fazer. A Bíblia diz lá em Hebreus que o acolhimento é importante. Sejamos assim também, meus irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia também fala que lá em Romanos 15, 14, que nós devemos estar aptos para admoestar. É interessante a ideia da admoestação, porque ela é um estímulo para ajudar os que estão fracos. Muitas vezes nós achamos que admoestar é você estender o seu dedo e você começar a dizer o que a pessoa deve fazer o outro. Não, não é isto. Admoestar é você proferir palavras à pessoa, palavras que possam ajudar. Se você vê que um irmão está andando de uma forma errada, como cristão, o que você vai fazer? Como cristão, o que eu irei fazer? Eu irei ajudá-lo. A Bíblia fala que nós devemos levar a carga uns dos outros, e levar a carga é instruir. Instruir aqueles que são novos na fé. A Bíblia, por várias vezes, vem falar dos novos, como que nós temos reagido mediante este momento. De pessoas que são novos na fé. De pessoas que precisam ser acompanhadas. Às vezes você precisa pegar na mão dela e andar um pouquinho mais para que possa conseguir chegar até onde ela precisa. O que nós temos feito mediante as necessidades das pessoas, mediante as pessoas estando fracos na fé, o que eu e você temos feito? O que nós temos feito mediante esta situação? Precisamos, meus irmãos, andar juntos, precisamos orientar. Você que, como já disse, você tem palavras, como até o presbítero Jader diz sobre a consolação, no estudo de quinta-feira, citando lá algum texto de Coríntios. O Senhor é aquele que restaura, né? Quando você vai lá para Salmo 126, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb, acima do Negueb existia um monte de gelo, Oreste, e aí, quando derretia aquele gelo, ele chegava até as margens daquele monte Oreb, e ali, então, em determinada época, aquela água descia, e aquela água se alimentava ali, e por isso ele fala: Senhor, restaura, Senhor. Que o Senhor venha restaurar a nossa vida, meus irmãos, que o Senhor venha restaurar a nossa família, que o Senhor nos ajude a sermos também canal de bênção para a restauração também daqueles que estão longe. Que o Senhor nos ajude a sermos aqueles que são instrumentos de Deus para a restauração. O Senhor nos ajude em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor ainda nos ensina que nós devemos corrigir os mais fracos com espírito de brandura. Você pode ver isso lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. A igreja deve ser um lugar de uma comunidade de aconselhamento mútuo. Você que tem mais experiência, qual foi a última vez que você aconselhou
Isso está muito ligado, meus irmãos, a respeito também da ideia do discipulado. O discipulado defende exatamente isto, o aconselhamento, a ajuda, o viver em família. Nós devemos ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde há ajuda. Os evangélicos, meus irmãos, nós cristãos precisamos ser aqueles que são uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde há amor pelo próximo, amor pelas dificuldades do próximo, amor pela dor do que o outro está passando. Mas, por último, eu quero destacar, dentro dessa unidade, vivendo em unidade, lá em Romanos 16, o Senhor Jesus vai mostrar através do apóstolo Paulo, nós devemos saudar uns aos outros com ósculos santos. O ósculo santo era comum naquela época, era uma maneira de nós demonstrarmos naquela época, né, o afeto, era um sinal de respeito, um sinal de amor, de amizade. Era como se hoje você desse um aperto de mão. Por que o apóstolo Paulo, por que ele estabelece esse princípio? Ele estabelece esse princípio dizendo que nós devemos demonstrar afeto aos nossos irmãos, devemos saudá-lo, devemos mostrar a evidência da nossa amizade, devemos demonstrar o nosso apreço uns para com os outros. Meus irmãos, por isso as nossas relações, elas não devem ser frias e formais, mas cheias de respeito, cheias de afeto, cheias de amizade, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda vai despedir dos presbíteros lá na igreja de Éfeso, e a Bíblia fala que eles se abraçam e se beijam em lugar público, porque havia respeito, havia amor. Claro que hoje, na nossa região, ou no nosso país, isso é visto de outra maneira, mas nós podemos demonstrar o afeto, que é o aperto de mão, né? Hoje está dando murro, né? Batendo cotovelo, porque nós não podemos pegar na mão. Mas o afeto, ele precisa existir. O respeito, o amor, porque nós fazemos parte da mesma família, somos membros. Talvez não sejamos do mesmo sangue carnal, mas do mesmo sangue de Cristo, o sangue que nos liberta, o sangue que nos faz entender o que é viver em unidade. Olhe para Cristo, porque Cristo foi exatamente isto. Quando nós olhamos o próprio Cristo, ele demonstrava esse afeto. O próprio Cristo nos ensina que a admoestação ele o fazia, e ele fazia com amor, com brandura. O próprio Cristo acolheu outras pessoas e nos acolheu também quando nós estávamos longe dele. O próprio Cristo nos ensinou que ele é a verdadeira paz, porque ele é a paz, e onde ele passava, ele pregava essa paz. O próprio Cristo demonstrou o sentimento que ele tinha para com os outros ao ponto de morrer numa cruz, ao ponto de ser derramado numa cruz o seu pecado, os nossos pecados, os meus pecados. E aí ele derramar o seu sangue por nós. O próprio Cristo nos honra com a sua gloriosa graça. O próprio Cristo nos ama cordialmente. O que ele fez na cruz, o próprio Cristo nos chama a fazer parte desta família. Cristo é tudo. E sem ele nós não podemos nos relacionar. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe ajude a ser um servo dedicado ao Senhor. Oremos. Pai Santo, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que nós venhamos crescer na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. É o que oramos em nome santo dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje à noite, às 18 horas, culto solene, onde juntos estaremos lá celebrando a Santa Ceia do Senhor.
Ó, que maravilhoso. Vamos estar lá juntos, adorando. Você que possa, vá, meu irmão. Vá para a igreja. Vamos adorar a Deus. Não fique em casa, não. Você que pode estar lá, vamos lá às 18 horas. Vamos celebrar a ceia. Vamos fazer parte desse momento maravilhoso. Vamos adorar a Deus, porque esse é o momento que o Senhor fez. Vamos adorar a Deus. Que Deus abençoe e que juntos possamos estar lá à noite, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.